Juntos, trago um abraço afetuoso da família Comunidade Vida em São Domingos do Maranhão. Estivemos desde a sexta-feira em São Domingos, foi um sábado incrível de gratidão ao Senhor, lançamento da pedra fundamental da construção do templo, foi tudo muito precioso. Esse é um dia de celebração mundial para todo cristão, dia da Bíblia, a palavra de Deus, nosso alimento, onde nós recebemos a nutrição espiritual, a direção, a revelação. É o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a espada do Espírito, lâmpada para os pés, luz para os caminhos. É a palavra de Deus, mais doce do que o mel. Ela, de fato, não dá para viver sem ela. Ela é curativa, é restauradora, é abençoadora, é exortativa, é despertadora, transformadora. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Eu quero trazer para vocês uma narrativa que você certamente já conhece, já ouviu alguém pregar inúmeras vezes, mas a palavra de Deus é tão rica que quanto mais a gente estuda, nós vamos descobrindo assim nuances que estão embutidas no texto, e principalmente quando a gente vai buscar o sentido original que foi escrito no grego. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito no grego. E eu quero trazer para a nossa apreciação de hoje e cumprimentar os amados irmãos que estão conosco pelo nosso canal no YouTube, agradecer o carinho de todos. Mas vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Obrigado, meu amado. Evangelho de João, capítulo 2. A partir do versículo 1, só para a gente ter um pouco da ideia do contexto dessa história tão inspiradora. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metritas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos crerão nele. Amém? Há um versículo intrigante para a gente começar, que é essa palavra que Jesus dá para sua mãe. Mas, versículo 4, mas Jesus lhe diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora é a hora de a gente consultar o original grego, porque no grego não está assim. O grego, a versão original, é exatamente assim. Disse-lhe Jesus: mulher, o que quer que eu faça por ti, isso farei, porque ainda não é chegada
a minha hora. Essa é a versão original. A versão que está aqui dá uma sensação que Jesus desrespeitou a mãe dele. Mas na versão original no grego, a gente vê o carinho, o respeito e o sentimento do filho para sua mãe adotiva. A gente sabe que Maria não é mãe de Deus, mas Maria foi mãe adotiva de Jesus. E Jesus teve por ela admiração, carinho, amor e total respeito. Todos nós aqui devemos ser adeptos da Mariologia, o estudo sobre Maria. Nós temos em Maria um espelho, um exemplo de cristã inspirador. Sigamos os passos de Maria também. E Maria dá o maior de todos os conselhos. Olha, faça tudo que o Mestre Jesus vos disser. Ele sabe o que ele está fazendo. A mãe então recomenda a orientação e a direção do filho. Então a versão original, no grego, disse-lhe Jesus: mulher, que queres que eu faça por ti? Farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Então observe você a diferença da tradução à luz da lealdade e da deferência de Jesus para com a sua mãe. Não apenas diz se ele está disposto a fazer tudo que ela precisa, mas também lhe dá a oportunidade de Maria especificar o pedido com fé, em vez de apenas dizer que o fará. Jesus dá liberdade para sua mãe pedir, e ele tem toda a disposição para fazer. Então é ela. Ele então se volta para os servos para direcionar o próximo movimento, e além disso, até o próprio título, como se dirige e dá o total significado. Um estudioso das Escrituras disse o seguinte: mulher, na tradução original, é senhora. No grego é um título de respeito, usado para dirigir-se a palavra a uma rainha. Era como dissesse a mãe: minha senhora, tudo que você pedir com fé, eu te concederei. E esse relato mostra como o Salvador está interessado nas nossas vidas, nas pressões que nós passamos. Imagina quem está na organização de uma festa, de um casamento, e viver essa pressão. Os convidados chegaram, mas o vinho está acabando. Não vai dar para servir para todos. Então, só quem trabalha com eventos sabe a pressão que é nos bastidores para tudo dar certo, para o som funcionar, para as coisas de fato que foi preparado para acontecer. Então a gente que lida com eventos sabe o quanto é desafiador, porque nós queremos que o evento transcorra na mais perfeita ordem, como planejado. E é interessante que Jesus também se importa com as pressões que nós enfrentamos na nossa casa, enfrentamos na nossa vida, as pressões, a ansiedade que vem. Então essa ilustração a respeito de Jesus pela sua mãe é algo digno de nota. E eu repito mais uma vez a tradução original, que não é mulher, que tem eu contigo, não é. A tradução é: disse-lhe Jesus, mulher. Ou de uma outra tradução: minha senhora, que queres que eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Se você puder anotar essa tradução original, perto aí dessa tradução que nós temos, mais popular, anota essa tradução no grego. Essa é a tradução do grego. Então, anota a tradução no grego, é: disse-lhe Jesus, mulher, ou minha senhora. Disse-lhe Jesus, minha senhora, que queres que eu faça por ti? Isso farei,
porque ainda não é chegada a minha hora. Vou repetir mais uma vez para você de casa que está nos acompanhando essa live anotar. Disse-lhe Jesus: minha Senhora, que queres que eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Amém? Então como é bom, gente, a gente conhecer, ou pelo menos pesquisar a Bíblia no grego, na língua original do Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, então sempre é bom. Como é que está no hebraico? Como é que está no grego? Para a gente ter a noção exata da tradução, do que significou aquilo. Então, se você tinha lido nossa, mas Jesus parece que tratou a mãe dele com desrespeito, mas não é o que está escrito no texto original. Amém? Jesus demonstrou o mesmo tratamento gentil à mulher samaritana lá no poço, que já vinha de uma vida de tantos insucessos, relacionamentos que não deram certos, coração fraturado, coração fragmentado, sonhos despedaçados. Foi um sofrimento enorme que a mulher samaritana tinha na sua vida, além do desprezo social que ela tinha, que ela sofria. Por isso ela ia buscar água sempre ao meio-dia, porque as pessoas a desprezavam. Mas Jesus foi ao encontro dela ao meio-dia. Ela disse: como tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Jesus vai lá, quebra esse paradigma entre os povos, se aproxima e apresenta a fonte de água viva, capaz de dessedentar a sua sede de paz, de felicidade, de paz interior. Somente Jesus, que é a fonte de paz, realização e felicidade, pode dessedentar uma alma sedenta de paz, uma alma que não consegue se acalmar, não consegue mais descansar, dormir. Mas quando Jesus se encontra conosco, todo nosso mundo interior é colocado em ordem. Jesus vai colocando em ordem a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Ele demonstrou isso por meio da sua compaixão. O que aconteceu também com a mulher pecadora, quando todos iriam apedrejá-la, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus a salvou porque viu o seu sincero arrependimento. Ele demonstrou isso enquanto chorava com Maria e Marta pela perda do seu irmão. E somente ele seria capaz de trazer de volta. Ele demonstrou isso ao permitir que uma mulher que sofrera há 12 anos com uma hemorragia. Imagina, gente, uma mulher sofrer 12 anos com uma hemorragia. É muito desconfortável. Mas Jesus permitiu que ela o tocasse. E Jesus a curou. Jesus a reintegrou na sociedade. Jesus celebrou essa cura. Jesus tornou essa cura pública, porque ele queria que quem conhecia o problema daquela mulher a desprezava também. Porque uma mulher com hemorragia não podia frequentar a sinagoga, não podia participar das cerimônias, porque era considerada inadequada, era considerada uma pessoa imunda. Era uma religião muito discriminatória. Mas Jesus foi e a curou e devolveu ela para a sociedade, purificada, curada. Nunca mais ela ia sofrer com hemorragia. Ela já tinha todas as suas economias tinham ido embora com médicos em muitos lugares e não tinha resolvido a situação. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, mesmo com a multidão que o cercava, que o pressionava. Mas ela acreditava: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Olha o despertar da fé. Quem sabe você chegou nesse culto e você tem pensado também: hoje nesse culto, se eu apenas fechar os olhos e crer e tocar nas vestes de Jesus, eu poderei ser curada,
eu poderei ser abençoada, minha vida pode ganhar um novo sentido, porque Jesus está aqui nesse culto. Ele veio ser cultuado, amado, adorado. Nós viemos adorá-lo, servi-lo. Nós viemos exercitar a nossa fé, praticar a nossa fé, cultuar aquele que é digno. E é claro, Jesus demonstrou isso ao tornar Maria Madalena a primeira testemunha da sua ressurreição. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. O que isso significa para você? Uma pessoa que foi discriminada pela sociedade, que foi crucificada, apedrejada pela sociedade, do falso moralismo, daquele moralismo que é apenas um verniz, mas não demonstra a essência de Cristo, que é amar, libertar, transformar e cuidar das pessoas. Eu acho extremamente impactante, por exemplo, uma mulher lá atrás que escondeu Josué e Calebe, os dois espias enviados por Moisés para espiar a terra em Jericó. E essa mulher, ela entrou para a genealogia de Cristo, porque ela se arrependeu da vida que tinha, entregou-se ao Deus de Josué e Calebe e disse: se você manter fiel essa aliança com Deus de Israel, quando Jericó for destruída, sua casa será salva. E assim foi. E ela foi colocada na genealogia de Cristo. Como é fantástico isso. Uma pessoa que talvez pela sociedade, nossa, uma pessoa dessa, que era uma meretriz, entrar na genealogia de Cristo, mas ela entrou na genealogia de Cristo, para que, olha só, Mateus capítulo 1, versículo 5, Salmão gerou Raabe a Boaz, e este Rute que gerou Obed, e Obed a Jessé, pai de Davi. Então, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, lá atrás, Raabe sobrevivia, levava a vida como uma meretriz, mas ao conhecer Josué e Calebe, se arrependeu, foi justificada, foi perdoada, seu passado ficou para trás, Deus deu uma nova vida. E quando Jericó foi destruída, quando as muralhas intransponíveis de Jericó caíram, a casa dela permaneceu de pé, e ela foi salva e pôde entrar na terra prometida. Amém? Queridos, o Evangelho é a arte de trazer os improváveis para a mesa. Aquela pessoa que você vê é um improvável nesse mundo, essa pessoa nunca vai ser crente, essa pessoa é uma pessoa perdida, não tem jeito. Mas não, para o verdadeiro Evangelho é aquele que acolhe e abraça os improváveis da sociedade, aqueles que a pessoa diz assim: ó, acabou, não tem mais jeito, não pode ser perdoado. Gente, quem é que não pode ser perdoado? A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, ficarão puros como a branca lã, como a neve, pelo sangue carmesim. Deus derramou sangue puro, sangue inocente,
E o evangelho é aquele que inclui, que aproxima. Por isso, a nossa igreja tem uma paixão imensa de sair de dentro de 4 paredes e ser igreja. Ser igreja é sair de dentro desse formato. Nós não somos igreja só aqui dentro. Nós somos igreja, sobretudo, lá fora. É lá fora que nós somos convocados para ser igreja. Então, quinta-feira, nesse jantar para pessoas em situação de rua, esse é o jantar para trazer para a mesa os improváveis. E uma coisa que eu tenho observado, essa vai ser a 17ª edição do jantar dos moradores, de pessoas em situação de rua. E a cada edição eu observo, porque cada edição eu profetizo, olha, muitos dos que estão aqui no jantar do ano que vem já não estarão mais. E é verdade, porque aqueles que recebem essa palavra profética conseguem sair da rua, conseguem um emprego, voltam para casa. Deus prepara um banquete de reconciliação em casa. Então, muitos filhos pródigos voltam para casa. Então, o verdadeiro evangelho é a arte de trazer os improváveis para a mesa. E tem como alvo influenciar pessoas para serem como Jesus. Esse é o nosso desafio. É influenciar pessoas a se tornarem igual a Jesus. O verdadeiro discipulado transforma pessoas à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Então, queridos, nós não temos um desafio mais empolgante do que esse. Trazer os improváveis, trazer pessoas, seja qual for a situação. Talvez você tenha um amigo e ele diz, mas será que eu vou ser bem recebido na sua igreja? Eles vão me receber? Tempos atrás, na comunidade de vida, ainda lá no São Francisco, na Avenida Castelo Branco, um jovem com um brinco perguntou, pastor, tem problema eu vim com um brinco? Eu disse, não tem problema, não pode vir com um brinco, venha. E assim ele começou a frequentar a igreja. Quando ele foi para o discipulado para se preparar para o batismo, ele mesmo ficou incomodado com aquele brinco, ele tirou, não precisei falar nada. Então vamos trazer os improváveis. Nós temos que trazer eles. Uma irmã, ainda lá no São Francisco, disse, eu quero tanto me congregar, mas eu sou muito vaidosa, pastor. Eu disse para ela, não tem problema. Eu ainda brinquei com ela assim, ó, venha de plumas e paetês, mas venha. Venha. E eu vi aquela senhora. E aí, um dia eu disse para a igreja, gente, nós vamos entrar no ônibus e nós vamos fazer um culto num lugar diferente. E aí nós fretamos o ônibus. E eu coloquei a igreja dentro do ônibus. E o ônibus foi para debaixo da ponte do São Francisco. Aí uma pessoa perguntou, mas o culto vai ser aqui? Debaixo da ponte? É aqui. Naquela época, tinha muitas pessoas morando debaixo da ponte. E nós levamos remédio. Tinha muita criança com febre. Levamos remédios pediátricos. Levamos um pediatra conosco. Realmente tinha muita criança doente. Cuidamos das crianças. Levamos um alimento. E depois nós ceiamos com aquelas pessoas. E a igreja cantou debaixo da ponte. São experiências que eu nunca posso me esquecer na minha vida. Isso marcou completamente a minha vida. Então a igreja é isso. Um outro fato que marcou profundamente a comunidade de vida, nesses 18 anos, foi que lá na Ilhinha, eu fui com a Dona Maria para distribuir as senhas para a Páscoa Solidária. Dona Maria morava lá. Eu fui com ela lá naquela passarela, até naquelas casas, que graças a Deus hoje não tem mais. Nós lutamos muito, mas naquela época
tinha uma passarela mal construída, improvisada, e as casas tudo ali, e o esgoto embaixo, o esgoto correndo embaixo, o esgoto da Ponta da Areia, tudo ali, naquelas casas ali, na Portelinha, na ilhinha. E aí, eu distribuindo as senhas com a Dona Maria, e a passarela tinha quebrado. Eu disse: e agora, Dona Maria? Diz: aqui que é o problema, pastor, eu tenho que pisar no esgoto para mim chegar na minha casa. E aquilo cortou profundamente o meu coração. Ela mostrou a perna dela, estava toda cheia de feridas, de pisar no esgoto. Eu achei aquilo tão humilhante. Meu Deus, como é que uma pessoa pisa no esgoto? Aí eu voltei no domingo, no culto seguinte do domingo na igreja: irmãos, eu tenho um desafio para a nossa igreja: construir uma passarela de 14,5 metros, porque a nossa irmã Maria está pisando no esgoto. E eu perguntei naquela: quem está comigo? A igreja em peso levantou a mão. Contratamos um marceneiro e fizemos uma passarela com madeira, uma saranduba, uma madeira de lei de qualidade. Construímos uma passarela digna e ainda construímos um pequeno parquinho para as crianças, para nunca mais pisar no esgoto. Isso é ser igreja. Ser igreja é isso. É sair de dentro de 4 paredes e levar a justiça social para aqueles que não têm condições, onde o Estado não chega, onde o Estado fracassa. A igreja tem que avançar, a igreja tem que prosseguir com os poucos recursos que nós temos. Nossos recursos são poucos, mas mesmo sendo poucos, a união faz a força. Todo mundo se une e Deus multiplica, isso é verdade. Como aconteceu ao longo da história, e como aconteceu naquele casamento que estava caminhando por uma frustração. Os pais dos noivos estavam apreensivos, faltou o vinho, acabou. A mãe de Jesus, que talvez fosse uma parenta dos noivos, ou conhecida dos noivos, porque ela foi convidada, e os discípulos também, então era alguém próximo da família, e ela chega: filho, faltou o vinho, como é que a gente faz agora? E Jesus carinhosamente responde à sua mãe. Eu sempre fiquei intrigado, eu disse: não acredito que Jesus falou com a mãe dele desse jeito. Eu sempre fiquei intrigado. E mesmo na época da faculdade teológica, eu não tinha encontrado o verdadeiro sentido no original. Mas quando eu encontrei essa semana o sentido do original, não é mulher que tenho eu contigo, não foi assim. Disse-lhe Jesus: Senhora, que queres que eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Eu ainda tenho, porque Jesus estava começando o ministério dele. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho, foi mudar o sentido, foi mudar o colorido da vida, foi trazer mais cor para a vida. Então, a água, ela é necessária, mas Jesus tem muito mais do que água para nós. Ele tem o vinho novo, o vinho mais saboroso. O Evangelho é o vinho mais sofisticado, é o vinho mais apreciado. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho significa: olha, quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem saída, quando a pressão é imensa, Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia, Jesus está presente. Se Jesus está presente na sua casa, na sua família, Ele é a resposta para todas as crises, para todos os percalços, todos os problemas da sua vida. Querido, como é bom ter Jesus por perto,
Como é bom ter Jesus do nosso lado. Como é bom ter Jesus ali assistindo a nossa vida. Jesus, Ele assiste a sua vida. Ele se importa com você. Às vezes você tem detalhes da sua vida que você acha, isso não é relevante. Não vou nem comentar isso com Jesus. Isso não é relevante. Para Jesus, tudo é relevante. Se Cristo é o vaso puro, nós somos a água. Nós somos a água que foi colocada no vaso puro. Nós somos a água que se entregou totalmente a Ele. Então, quando nós entramos nesse vaso puro, Ele transformou a água em vinho. Ele transformou você. Jesus é o vaso puro que você entrou como uma água. A água não tem sabor, não tem cheiro. Mas quando você entrou nesse vaso puro, que é o Senhor Jesus, você que era uma água, sem sabor, sem cor, Jesus transformou você num vinho novo. Amém. O poder de converter a água em vinho, esse é o poder. O poder de mudar a história, de mudar a vida, de mudar a alma, de mudar o caráter, de mudar o coração. Jesus é o poder. Em suma, o milagre de Caná não apenas ilustrou o poder de Cristo de transformar um elemento terreno de água em vinho, mas também o seu poder de limpar, de purificar e de elevar homens e mulheres da mortalidade para a imortalidade, para transformar terrestres em alguém celestial. Você vai ser transformado. O corruptível vai dar lugar à incorruptibilidade. Então, queridos, ao estudar com você esse trecho das Escrituras, do bendito Evangelho de João, não pense mais no casamento de Caná da Galileia como um milagre sem muito a explorar. Lembre-se que a maneira de Jesus mostrou o respeito que Jesus sempre teve à sua mãe e a todas as mulheres que ele teve a oportunidade de impactar. Hoje, Jesus também quer impactar a sua vida. Você que tantas vezes se sentiu sozinha, se sentiu sem forças, Jesus é o teu abrigo, Jesus é o teu amigo, Jesus está sempre perto. Você pode contar com Ele, porque Ele é teu arrimo, onde você pode sustentar sua vida, sua alma, e entregar ao seu coração todas as suas apreensões, todas as suas pressões. Entregue tudo a Ele. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nesse momento nós oramos. Senhor, nesse momento nós entregamos nossas vidas a Ti, Pai. O Senhor, o bendito Evangelho, o Evangelho que transforma água em vinho, o Evangelho que muda a vida, muda o caráter, muda a alma, muda todo o nosso ser. Pai querido, eu apresento cada um dos Teus servos, dos Teus filhos. Obrigado por hoje conhecer um pouco da Bíblia no texto original, no grego, e entender um pouco mais da narrativa bíblica, do que está escrito, do que está embutido no texto. Obrigado pela Tua palavra, que é o nosso alimento, e obrigado por saber, Senhor, todas as vezes que nós tivemos um encontro contigo, todas as vezes que nós nos derramamos diante de Ti e apresentamos os nossos dilemas, nossos conflitos, nossas ambiguidades, as questões mal resolvidas de nossas vidas, do nosso mundo interior ainda desorganizado. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor de fato entra dentro de nós, tudo é ajustado, tudo é equalizado, tudo é colocado no lugar. Todos os fragmentos da nossa alma são desfragmentados pelo poder do Teu Evangelho. Aí já não teremos mais uma vida fragmentada, teremos uma vida inteira, uma vida abundante, uma vida superlativa ao lado do nosso sublime Jesus.
Cada vez que nós estudamos mais a Bíblia, a Tua palavra, Senhor, mais nos fascinamos por quem Tu és, mais nos encantamos contigo, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Que nós possamos ser uma igreja acolhedora, acolher, Senhor, acolher todos aqueles que não são bem-vindos no mundo, acolher todos os excluídos da sociedade, acolher as minorias, acolher e amar e tratar, acolher e promover a restauração, acolher e ensinar essas pessoas a alcançar conversão, transformação, mudança de vida. Eu abençoo todos os teus filhos, os teus servos, todos os nossos amados irmãos. Eu abençoo no poderoso nome de Jesus, que é bendito para sempre. Diga amém, diga graças a Deus.